Se você pode mudar as cores, né? Lógico que as cores eu optei para separar, né, cada atribuição que eu coloquei, mas aí a cores fica a seu critério. Como que foi feito essa fórmula aqui? Aqui na barra de fórmulas, você tem toda a contabilização, toda a parametrização dessa fórmula. Ou seja, eu utilizei a fórmula C. Por que C? Ó, C, D8. Qual é a célula D8? Se você já tem uma noção básica de Excel, você já sabe identificar as células de da planilha, né? D8. Vamos lá, coluna D, linha 8. D8, ou seja, o gabarito que a aluna respondeu for igual a vazio, então vazio. Por que vazio? Porque aí você não tem, ou nesse caso, o gabarito não está preenchido. Então, se tiver vazio aqui eu identifiquei por aspas, o Excel entende como texto, vai ficar vazio. Então, se D8 for igual a vazio, então vai ficar vazio. Aí eu venho para outra condição. Se D8, o gabarito que a minha aluna respondeu, for igual a D7, o gabarito que eu atribuí para aquela questão, eu como professor, se que ela respondeu, D8, for igual a D7, então, certo. Se não, errado. Simples assim. Vamos deletar essa fórmula aqui, para vocês entenderem. Toda fórmula no Excel inicia com sinal igualdade, né? Então, igual C. Já me aparece para mim todas as fórmulas, todas as funções de Excel que inicia com C. E eu vou utilizar condição. Verifique isso aqui, ó. Quando eu seleciono uma função no Excel, ele já me demonstra um texto qual a função dessa fórmula. No caso, a condição C, ela verifica uma condição que foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Simples assim. Então, se, lembra? D8, que é o gabarito, se tiver vazio, se D8 for igual a vazio, vazio, abre aspas e fecho aspas, isso o Excel entende por vazio. Se vazio, então vazio. Perfeito, já coloquei uma condicional, a primeira condicional, que é para quando você for preenchendo não ficar aquele monte de valor inválido, falso. Inicio outra condicional. Perfeito? C. Agora vamos iniciar nossa fórmula de fato. Se D8, a resposta da minha aluna, nessa questão 1, for igual a D7, que é o gabarito que eu atribuí como professor para aquela questão, então, certo, né? Então, certo. Aqui você pode colocar correto, ok, é o seu parâmetro, você está construindo a condição da sua fórmula, então o texto é você que vai optar. Se D8 for igual a D7, então certo, se não, errado. Simples, não há nenhum segredo. Errado, finalizo minha fórmula, fechando com perfeito? Aqui, ó. Ah, Renata, e se eu não colocasse essa primeira condição aqui? Vamos supor que eu não coloquei essa primeira condição, de se vazio, então vazio. Ela vai ficar assim errado, porque ela vai identificar que há uma condição anterior a ela. Então, vamos voltar aqui. Essa é a minha condição. Mas, Renata, se eu arrastar, para mim replicar essa fórmula para as demais células
dessa minha correção. Eu arrastar, você vê que tem um quadradinho aqui para você arrastar e replicar para demais células. Deu certo, ó. Você vê, ó, que à medida que eu for arrastei para a próxima célula, na mesma coluna, ele vai acompanhando a sequência, mas não é isso que eu quero. Eu quero que esse gabarito desse D7 esteja congelado, para quando eu replicar não comprometer esse gabarito aqui. Então, o que eu faço? Eu clico aqui no D7 e aperto a função F4. F4. Primeiro cifrão. Quando tem esse cifrãozinho, ele representa congelamento dessa célula. Mas eu não quero congelar a célula em si. Eu quero congelar somente a linha. Eu quero somente congelar a linha. F4, próxima vez, congelo a linha 7. F4 novamente, congelo a coluna D. Como eu quero congelar a linha, eu só estou apertando a função F4, gente. Ó. Congelamento da célula, congelamento da linha e congelamento da coluna. Eu quero congelar a linha. Congelamento, nenhum congelamento aqui, congelamento da célula, congelamento da linha. Perfeito. Quando eu fizer esse procedimento de arrastar, o que vai aparecer para mim? Vai continuar na mesma célula D7. D7. Ó. O que eu faço aqui? Seleciono esse intervalo de células e replico para as demais. O que aconteceu? Vê, ó, arrastou, acompanhou a seleção das células, não comprometeu o gabarito atribuído, ó. Renata, como que eu faço para parametrizar o tamanho dessas células aqui da correção? Simples. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar o intervalo de colunas, direito do mouse, largura da coluna, colocar uma largura menor, vamos supor largura 3. Vai ficar nessa largura. Vai depender da sua... do tamanho da sua fonte também. Como aqui vai aparecer um texto, certo ou errado, lembra? Correção C, certo. O texto não vai caber na coluna, por isso que a gente coloca um tamanho de 4, 3, vamos colocar aqui um tamanho 5. Aí vai ficar um tamanho parametrizado para esse intervalo de células. Perfeito, eu aprendi a condicional para a correção da prova.